Marina vai falar agora ou é no fim? Pode ver? Pode ser a câmera. É que ela fala mais bonito. Bom, gente, muito obrigada pela presença de todos. Estamos muito felizes de estar assim com a casa cheia. Esse espetáculo acontece na biblioteca. Acho que vai dar para entender por quê, conforme ele vai rolando. Mas é essa relação da palavra deitada com a palavra em pé, a palavra que se levanta. E esse revínculo com a literatura. Esse espetáculo é possível graças ao PROAC, que é um edital público de fomento à cultura do governo do estado de São Paulo. E sempre é importante dizer que é fundamental toda a política pública de fomento à cultura, à educação. Então, é importante agradecer sempre e reforçar a importância disso que a gente defende. E agradecer também ao Zóio de Andrade pelo espaço, que é um espaço de resistência, de exercício, que está sempre com uma programação incrível, com uma equipe maravilhosa. E é isso, gente. Muito obrigada e bom espetáculo para todo mundo. Mega para vocês. Mega. Boa noite, minha gente. Boa noite. Tá bom. Quando eu morrer, não me chores, deixo a vida sem saudade. Mando sarará. Tive por pai o desterro, por mãe a infelicidade. Mando sarará. Papai chegou e me disse: não hás de ter um amor. Mando sarará. Mamãe veio e me botou um colar feito de dor. Mando sarará. Que tatu prepare a cova com seus dentes desdentados. Mando sarará. Para os mais dias infelizes de todos os desgraçados. Mando sarará. Mando sarará. Mando sarará. Mando sarará. Mando sarará. Mando sarará. Nosso brinquedo é com Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, Mário de Andrade. E a gente conta hoje aqui alguns capítulos, alguns salteados, e vamos vendo até que horas os ouvidos e os corpos estaremos juntos nesse momento. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, o herói de nossa gente. Ele era preto retinto e filho do medo da noite. Teve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o rudejar do Irariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. A essa criança chamaram Macunaíma. Já na meninice ele fez coisas de sarapantá. De primeiro, ele passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, ele dizia: ai, que preguiça. Não dizia mais nada. Ele ficava trepado no canto da maloca, num giral de paxiúba, espiando o trabalho dos outros, e principalmente dos 2 manos que ele tinha, Manab, Javelinho e Jiguei, na força do homem. O divertimento de Macunaíma era decepar a cabeça de saúva. Ele passava o dia deitado, mas se ele botava os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. Ele também espertava muito quando iam tomar banho, todos da tribo, todos juntos e nus. Macunaíma passava o tempo do banho dando uns mergulhos, e as cunhãs e cunhatãs
passava um tempo dando uns gritinhos gozados. Diz que por causa dos guaimuns habitando a água doce por lá. Panapaná, pá. Panapaná, pá. Panapaná, pá, panapaná, panapaná, pá, panapanema. Papo de papo na popa, maninha na beira do Laricoera. Papo de papo na popa, maninha na beira do Laricoera. Panapaná, pá, panapaná, panapaná, pá, panapanema. Papo de papo na popa, maninha na beira do Laricoera. Papo de papo na popa, maninha na beira do Laricoera. Panapaná, pá, panapaná, panapaná, pá, panapanema. Panapaná, Papo de papo na popa, panapanema. maninha na beira Papo do de papo na popa, Laricoera. maninha na beira Papo do de papo na popa, Laricoera. maninha Na beira do Laricoera. Na beira do Laricoera. Na beira do Laricoera. Macunaíma frequentava com aplicação todas as danças religiosas da tribo. O torê, o bacorocô, a cucuicog, todas essas danças. Quando era pra dormir, ele trepava no macuru pequenininho, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da velha ficava por debaixo do berço dele, ele mijava quente na velha e espantava os mosquitos bem. Então adormecia, sonhando imoralidades estrambólicas, falando palavras feias e dando umas patadas no ar. Na conversa das mulheres do Pino do Dia, o assunto eram sempre as peraltagens do herói. Elas se riam muito simpatizadas, dizendo que Espinho que pinica, de pequeno já traz ponta. E numa pagelança, Rei Nagô avisou que o herói era inteligente. Nem bem, Macunaíma teve 6 anos. Deram água num chocalho para ele. E Macunaíma principiou falando como todos. Então ele pediu para a mãe que deixasse de ralar mandioca e levasse ele lá no derrame do morro, passear. A mãe falou que ela não podia largar da mandioca, não. Então Macunaíma principiou chorando e a noite ficou difícil de passar para todos. No outro dia, Macunaíma esperou com o olho esquerdo dormindo que a mãe principiasse o trabalho. Então pediu para a velha que levasse ele no mato, passear. A mãe falou que não podia deixar de tecer um paneiro de guarumá-membeca, não. Então ela pediu para Nora. E a Nora dela era a companheira de Jiguê, o irmão de Macunaíma, Jiguê, na força do homem. E a companheira de Jiguê era bem moça e se chamava Sofará. Sofará fez. Carregou o piá nas costas e seguiu caminhando rumo ao pé de aninga, lá da beira do rio. O longe estava bonito, com muitos biguás, muitas biguatingas, avoando na entrada do furo. Então, a água parava para fazer um ponteio de gozo nas folhas do javari. Sofará quis deitar Macunaíma na areia da praia do rio. Porém, o principiou choramingando e falou que ali tinha muita formiga. Então ele pediu para Sofará que levasse ele lá dentro do mato, no derrame do morro. Sofará fez. Nem bem Sofará encostou Macunaíma nos tajás, nas trapoeradas da Serra Pilheira. Macunaíma botou corpo e virou num príncipe lindo. Andaram muito por lá. Nem bem voltaram mais tarde para Maloca. A moça parecia muito fatigada de tanto carregar a piá nas costas. Era que Macunaíma tinha brincado muito com ela. Sofará deitou Macunaíma na rede. Jiguê, o irmão de Macunaíma, chegava de pescar de pulsar. A companheira não trabalhara nada. Jiguê inquisilou. E depois de catar os carrapatos, deu nela foi muito. E Sofará aguentou a coça com paciência. Jiguê inquisilou. E depois, e antes de catar os carrapatos, deu uma coça em Sofará, que aguentou com paciência? Jiguê era muito bobo e não percebeu nada. Principiou trançando uma corda com fibra de curauá. Não vê que Jiguê tinha encontrado um rastro fresco de anta e ele queria pegar a bicha numa armadilha.
Macunaíma, vendo aquilo, pediu pro mano um pouquinho de fibra. Jiguê ficou fulo. Falou que não ia dar nada não, porque aquilo não era brincadeira de menino. Macunaíma principiou choramingando e a noite ficou bem difícil de passar para todos. No outro dia, bem cedinho, Jiguê acordou para armar o laço no rastro da anta. Enxergando Macunaíma tristinho, falou: Que foi, coraçãozinho dos outros? Ué, não vai falar comigo não, é? Macunaíma fechada em copas, carrancou: Estou de mal. Por causa. Então Macunaíma pediu fibra pro mano. Jiguê ficou fulo. Então Jiguê pediu que Sofará arrumasse pro menino fibra de curauá. Sofará fez. Macunaíma pegou a fibra, foi até o pai de terreiro, pediu que ele trançasse para ele uma corda e soprasse bem nela fumaça de petum. Depois Macunaíma pegou a corda em que o pai de terreiro soprou fumaça de petum, voltou pro mucambo e pediu pra mãe que ela deixasse de tecer esse paneiro de Guarumamembé e levasse ele no mato passear. A mãe falou que não podia não, mas a companheira de Jiguê, muito sonsa, falou que tava às ordens. Carregou o piá nas costas e foi para a beira do rio. Quando chegou lá dentro, no derrame do morro, mal colocou Macunaíma nas trapoerabas e tiriricas da serrapilheira. Ele botou o corpo no átimo e virou um príncipe lindo. Então ele pediu para Sofará que esperasse um bocadinho que ele já voltava para brincarem. E foi lá no bebedouro da anta armar um laço com a corda de fibra de curauá. Nem bem tardinha, quando os dois voltaram para a maloca, Jiguê chegava também de armar o laço, mas no rastro da anta. E a companheira não trabalhara nada. Jiguê ficou fulo. E antes de catar os carrapatos, deu outra sova em Sofará, que aguentou sem falar um isto. Antes de catar os carrapatos, deu uma sova em Sofará, que aguentou a sova sem falar um isto? No outro dia, bem cedinho, Macunaíma acordou todos fazendo um bué medonho. Que fossem lá no bebedouro da anta ver a bicha que ele tinha caçado. Porém, ninguém acreditou no herói, não. E principiaram o trabalho do dia. A mãe foi no roçado, Jiguê foi caçar, Manapo foi pescar. E Macunaíma pediu pra Sofará que fosse lá, desse uma chegadinha no bebedouro pra conferir. Só pra ver. Sofará fez. E voltou dizendo para todos que, de fato, estava uma anta muito grande, já morta, lá no bebedouro da anta, no laço que Macunaíma armou. Todos foram buscar a anta de Macunaíma, matutando na inteligência do curumim. Quando Jiguê chegou com a corda de curauá vazia, viu todos tratando da caça. Ajudou, mas quando foi para repartir não deu nem um pedaço de carne para Macunaíma. Só as tripas. O herói jurou vingança. O herói jurou vingança. E no outro dia, bem cedinho, pediu para Sofará que levasse ele no mato passear. Nem bem a moça encostou Macunaíma nas trapoerabas da serrapilheira, que ele virou num príncipe famoso. E brincaram foi muito por lá. Depois de brincarem 3 feitas, correram mato afora fazendo festinha um no outro. Primeiro foram as festinhas de cutucar. Depois foi uma festinha de cócegas. Depois se enterraram na areia. Eles se queimaram em fogo de palha. Isso, foram muitas festinhas. Macunaíma pegou num tronco de copaíba, se escondeu por detrás da piranheira e esperou Sofará passar. Quando Sofará passou, Macunaíma deu com um pau na cabeça dela, que abriu uma brecha na cabeça da moça. Sofará caiu no chão se estorcegando de riso. Então ela puxou o pé de Macunaíma, que estava rindo de gostoso, agarrado no tronco gigante. Sofará pegou o pé de Macunaíma, abocanhou o dedão do pé dele e engoliu. Macunaíma ria de gostoso, tatuando o corpo da moça com sangue do pé. Então Macunaíma, num rompante, retesou os músculos, agarrou num trapézio de cipó e fez força, se embalou e juque, num átimo, foi parar no galho mais alto da piranheira. Ixi, Sofará nisso que ia trepando atrás. Quando Sofará chegou, os dois brincaram mais uma feita. E agora estão lá, ó,
se balanceando no céu. Macunaíma quis fazer festinha em Sofará. Porém, o galho mar de riba vergou com o peso do herói e os dois caíram aos emboléus. Quando Macunaíma voltou dessa pituca, subiu para procurar a moça. Porém, do galho baixo em riba dele, ouviu-se o gemido temível da Sussuarana. E Macunaíma fechou os olhos para ser engolido sem ver. Se ouvia um risinho de moça. Então Macunaíma tomou com uma cusparada no peito. Era Sofará. Então Sofará caiu do galho baixo em cima de Macunaíma, caiu com vontade na barriga do herói. E brincaram mais outra vez. Já a estrela Papacéia brilhava no céu quando eles chegaram de volta para Maloca. A moça parecia muito fatigada de tanto carregar o piá nas costas. Mas Jiguê, desconfiado, seguir os dois, enxergar a transformação e o resto todo. Jiguê era muito bobo, teve raiva, pegou num rabo de tatu e chegou com vontade na bunda de Macunaíma. Bateu que mais bateu. Quando Jiguê não pôde mais surrar, Macunaíma correu no mato, mastigou raiz de cardeiro e ficou são no sufragante. Jiguê levou Sofará e devolveu para o pai dela e dormiu folgado na rede. E esse foi o capítulo 1, Macunaíma. Agora o capítulo 2, maioridade. No outro dia, Jiguê, que era muito bobo, apareceu de mãos dadas com uma cunhã. Era a companheira nova dele, se chamava Iriqui. Iriqui andava sempre com um ratão vivo na maçaroca dos cabelos e faceirava muito. Todas as manhãs, ela passava coquinho de açaí nos beiços que ficavam completamente roxos. Depois, ela esfregava limão de caiena e os beiços ficavam completamente encarnados. Então ela se envolvia com um manto de algodão listrado, preto de acariúba e verde de tatajuba, e perfumava os cabelos com a essência de umiri. Iriqui era linda. Ora, depois de todos comerem a anta de Macunaíma, a fome bateu brabo no mucão. Caça ninguém não pegava caça mais. Nem mesmo um tatu galinha parecia. E por causa de Maonato, o irmão velhinho de Macunaíma, ter matado um boto para comerem, o sapo cunauaro, chamado Maraguigana, o pai do boto, enfezou. Mandou a enchente, o milharal apodreceu. Acabou-se tudo, até a crueira dura. E o fogaréu de noite e dia não muqueava nada não. Não restou para assar no fogaréu nem mesmo a isca de jabá. Ficaram todos padecendo fome. Macunaíma estava muito indignado por causa da fome. Aí ele quis se divertir um pouco. Aí ele falou para os manos: manos, ali na lagoa aí, ó, eu encontrei uma porção, um despotismo de pirarucu, piauçu, curimba, todos esses peixes. Uá, vamos bater timbó, vamos? Os manos falaram: mas não se encontra mais timbó, não? Oxe, ali mesmo onde tem aquela panela de dinheiro enterrado, eu vi um despotismo de timbó. Uai, então vem com a gente para ver. Foram. Então quando chegaram na beira do barranco, estava traiçoeiro, muita lama. E os manos principiaram procurando timbó. Caçavam, que mais caçavam, e Macunaíma bem firme no peso. Quando os manos passavam perto, Macunaíma esmurecia e os manos disseram: para de trabucar desse tanto, piá. Então Macunaíma sentava e batendo os pezinhos na água, espantava os mosquitos bem. E os manos principiavam de novo, campeando timbó. Mas davam uns pulinhos e uns gritos por causa de alguns candirus safadinhos querendo entrar pelos buracos dele. Macunaíma se estorcegava de riso. Jacaré achou timbó? Nem eles. Quando vieram mais tarde para perto de Macunaíma, Macunaíma assustou e falou assim: timbó já foi gente um dia que nem nós. Numa feita, percebeu que andavam campeando atrás dele e só verteu. Tem mais não. E voltou para Maloca.
Todos estavam padecendo fome. Então Macunaíma teve uma ideia. Falou para a mãe: "Ô mãe, fecha os olhos, velha, e pergunta assim, ó. Quem é que leva a nossa casa lá pro outro lado do rio, lá no Teus? Quem é que leva? Quem é que leva?" Aqui leva nossa casa no outro lado da rua, lá tem que tentar. A velha fez. Então Macunaíma pediu para a velha que ela ficasse um pouco com os olhos fechados mais um tempo e carregou tudo pro outro lado. Piquá, sapiquá, tejupá, maromba, flecha, todos esses terentes pro outro lado do rio, lá no Teso, num campo aberto no mato. Quando a velha abriu os olhos, Estava tudo lá. Tinha caça, tinha pesca, tinha bananeira dando, tinha comida por demais. A velha principiou então a catar pacova. Macunaíma, vendo aquilo, perguntou: ainda que mal lhe pergunte, mãe, por que a senhora cata tanta pacova assim? levar para vosso mano Jiguê mais além da Iriqui, para vosso mano Maná, que estão padecendo fome? Macunaíma teve ódio. Então ele disse para a mãe: ô velha, fecha os olhos e pergunta assim: quem é que leva a nossa casa de volta para o outro lado do rio? Quem é que leva? Na nossa casa, lá pro outro lado, né? Então ele pediu que a mãe ficasse mais um tempo com os olhos fechados e levou todos os carregos de volta para o mundongo inundado, onde estava de já hoje. Quando a velha abriu os olhos, ela teve uma raiva malvada. Carregou o piar na cintura, porque viu que estava de volta no mondongo inundado, vizinhando com os tejupares do mano Jiguê, mais a linda Iriqui, e o mano Manap, e todos ficaram padecendo de fome outra vez. Ela carregou o piar, foi mato adentro junto com ele, carregado na cintura. andou lego e meio nele, até chegar num capoeirão chamado Cafundó do Judas. Outro não chegava mais nada. Só tinha a alegria dos pulinhos dos cajueiros. Légua e meia adiante, ela deitou Macunaíma no campo, onde ele podia crescer mais não, e falou: agora tu fica perdido no coberto, onde tu não podes crescer mais não. E tua mãe vai-se embora, e tu fica perdido no coberto, podes crescer mais não! E desapareceu. Macunaíma soltou o deserto. Sentiu que ia chorar. Mas não tinha ninguém olhando, ele não chorou não. Ele botou um pé na estrada e foi tremilicando nas suas perninhas de arco e vagabundou de del em del semana. Até que ele topou com o Currupira. E o Currupira vive no grelo do tucunzeiro, muqueando carne com o cachorro dele, o Papamel, e pede fumo pra gente. Macunaíma, vendo aquilo, perguntou: ô meu vô, dá carne pra me comer? Sim, e Currupira fez. Então Currupira cortou uma carne da perna dele, muqueou e deu pro menino comer, perguntando: o que é que tu tá fazendo no mato, meu neto? Passeando. Quá! Passeando, então. E Macunaíma contou pro Currupira o castigo da mãe por causa dele ter sido malévolo pros manos, mas ela. E deu uma grande gargalhada. O Currupira, vendo aquilo, falou: Tu não é mais curumim, não. Tu não é mais curumim, não, meu neto. Isso não é coisa de curumim, não. Gente grande é que faz isso, viu? Macunaíma agradeceu e pediu que o Currupira ensinasse para ele o caminho de volta para o campo nativo. Currupira estava querendo, mas era comer o herói. Ensinou falso. Tu vai por aqui, menino homem. Tu vai por aqui. Passa por detrás daquele pau, dobra a mão esquerda, vira, volta e passa por debaixo dos meus uaiariquinizeiros. É. Macunaíma foi, mas chegado na frente do pau, deu uma coceirinha aqui na perna. Ele murmurou: ai, que preguiça. E seguiu reto. E nisso, o Currupira montou no veado, que é o cavalo dele, fincou os dois pés redondos do sovaco do macho e corria atrás. Como o Currupira tinha cortado um pedaço da carne da perna, muqueado e dado pro menino comer, Currupira gritava: carne de minha perna, carne de minha perna, carne de minha perna! O que foi? Que a carne da perna do Currupira gritava lá de dentro da barriga do herói.
Carne de minha perna! Carne de minha perna! O que foi? Macunaíma já estava desesperado, porque o cavalo, que era o viado do Currupira, corria muito mais rápido do que ele. Quando ele chegou, era casamento da viúva. E veio a sol. Neste dia estava esfiapando nas gotinhas de chuva, feito milho, debulhando. Macunaíma encontrou uma poça. Tomou a água de lama da poça, vomitou a carne da perna e ganhou os bredos pro outro lado. E nisso o outro vinha acochado atrás. Carne de minha perna! Carne de minha perna! O que foi? Que a carne da perna gritava já afogada na água de lama. Macunaíma ganhou os bredos pro outro lado. E lá, légua e meia adiante, por detrás de um formigueiro, escutou-se um canto, assim. Acuti pitacanhê. Acuti pitacanhê. Lentamente. Macunaíma foi lá e topou com a cutia, farinhando mandioca num tipiti de jacitara. Então, ele se aproximou da cutia e disse: Ô minha avó, dá aipim pra me comer? Dou. Que a cutia fez. E entregou uma caixeira pro menino perguntando: o que é que tu tá fazendo na caatinga, meu neto? Passeando. Ora, passeando. Passeando, ora. Então Macunaíma contou pra cutia como fugiu do Currupira e deu uma grande gargalhada. A cutia, vendo aquilo, falou: Colomê faz isso não, meu neto. Colomê faz isso não. Eu vou tirar lá o corpo com bestonto. Então a cutia pegou numa gamela cheia de caldo envenenado da macaxeira e atirou num piá. Macunaíma afastou sarapantado, porém só livrou a cabeça. Todo o resto do corpo se molhou. Macunaíma botou um espirro e foi crescendo, fortificando, desempenando, virou um homem taludo. Porém, a cabeça não molhada ficou pra sempre rombuda e com a carinha enjoativa de piada. Macunaíma agradeceu e frechou cantando pro mucambo nativo. À noite, vinha a besourenta, enfiando as formigas na terra e tirando os mosquitos d'água. Fazia um calor de ninho. A velha Tapanhumas ouviu a voz do filho cantando no longe cinzado e tomou um susto. Ô mãe, eu sonhei que eu perdi um dente. Isso é morte de parente. Bem sei, a senhora mesmo vive uma só, assim mesmo porque me pariu. No outro dia, bem cedinho, a velha foi no roçado, os manos foram caçar e pescar, e Macunaíma Ficou sozinho com a companheira de Jiguê, a linda Iriqui. Então Macunaíma virou numa formiga quem-quem para fazer festinha em Iriqui. Porém, Iriqui atirou a quem longe. Então Macunaíma virou num pé de urucum. Ah, Iriqui se faceirou toda. Pegou os urucum, pintou a cara, pintou os distintivos. Então Macunaíma, de gostoso, virou gente outra vez e morou com a companheira de Jiguê. Quando os manos voltaram da caça e da pesca, eles perceberam a troca logo. Porém, Manap, que era feiticeiro, o irmão mais velho de Macunaíma, já tinha avisado pra Jiguê que não pagava de brigar com o mano não, porque agora Macunaíma era grande, homem taludo e feito já. Quando o Jiguê olhou pra dentro da maloca, de fato, tinha caça, tinha pesca, tinha aluá, Tinha carne de cutiara, tinha paçoca de viado, tinha caxiri fermentado. tinha todos esses comes e bebes bons.
Jiguê percebeu que lhe pagava a pena mesmo brigar com o mano e deixou a linda Iriqui para Macunaíma e dormiu folgado na rede. No outro dia, bem cedinho, depois de brincar com a linda Iriqui, Macunaíma resolveu dar uma voltinha. Ele foi ali até Pernambuco, uma pedra bonita. Quando ele estava voltando ali por Santarém, no Pará. Oi? Foi até? A Pedra Bonita, lá em Pernambuco. E? Quando ele estava voltando em Santarém, no Pará. Ah, tá. Perdi. Ele topou com uma veada parida. Essa eu caço. O que ele fez? A bicha conseguiu escapulir. Porém, Macunaíma conseguiu pegar o filhotinho dela que nem não andava quase. Macunaíma se escondeu por detrás de uma carapanaúba e cutucou o viadinho, fazendo ele berrar. A veada ouviu, parou, turtuviou e veio vindo, parou de frente do herói, morrendo de amor. Macunaíma flechou a veada parida, que caiu morta, estirada no chão. Ele foi cantar vitória. Chegou perto, olhou, que mais olhou e deu um grito, desmaiando. Não era veada parida, não. Tinha sido uma peça de anhangá. Era mais a própria mãe Tapanhumas, a mãe de Macunaíma, que ele mesmo flechara. E estava morta, toda arranhada, com as titaras e mandacarus do mato. Quando voltou da sapituca, Macunaíma voltou para Maloca para contar o sucedido para os manos. E os três passaram a noite se lamentando, tomando oloniti e comendo carimã com peixe. Ante tapejara, pira uau, arirambé cozinheira, pira uau, tapera onde a tapera, na beira do Urariquera, pira uau. Madrugadinha, eles enrolaram o corpo da velha numa rede e enterraram por debaixo de uma pedra, num lugar chamado Pai da Tocandeira. A barriga da morta foi crescendo, e no fim das chuvas, ela tinha se tornado um cerro macio. Então, Macunaíma deu a mão para Iriqui, Iriqui deu a mão para Maanape, Maanape deu a mão para Jiguê, e os quatro partiram por esse mundo. Aqui finda o segundo capítulo, maioridade. E a gente vai para o terceiro capítulo. Si, a mãe do mato. Numa feita, os quatro iam indo por um caminho. Longe das igaras, dos igapós, das lagoas, não tinha nem mesmo um umbu no bairro. Padecendo sede, e veio a sol, guascava sem parada o lombo dos andaremos. Eles suavam como uma pagelança em que todos tivessem besuntado o corpo com azeite de piquiá. Marchavam. Até que Macunaíma, escoteiro, riscou a noite com um gesto imenso de alerta. Tem coisa! Deixaram a linda Iriqui sentada nas raízes de uma samaúma, se enfeitando, e partiram. Então Macunaíma, logo adiante, encontrou com uma cunhã dormindo. Era Si, a mãe do mato. Logo se viu pelo peito destro, seco dela,
que a moça fazia parte da tribo dessas mulheres, uma dessas tribos de mulheres sozinhas, paradas lá na Lagoa Espelho da Lua, coada pelo Iamundá. A Cunhã era linda. Ela tinha um corpo chupado pelos vícios. Então Macunaíma logo se atirou em cima para brincar. Se não queria, fez lança de flecha tridente enquanto Macunaíma puxava da Pajeú. Foi um pega tremendo e os berros dos briguentos reboavam por debaixo das copadas, diminuindo de medo os corpos dos passarinhos. Macunaíma já tinha levado um soco de arrancar uma lapa de sangue do nariz, uma lapa funda de tichara no rabo. Aí Camiaba não tinha um arranhãozinho. E cada gesto que fazia era sangue que ela arrancava do corpo do herói. Afinal, se vendo nas amarelas, porque não podia mesmo com a Camiaba, o herói deitou fugindo em busca dos manos. Me acuda, senão eu mato, gente! Me acuda, senão eu mato! Me acuda, senão eu mato! Os manos vieram e agarraram-se. Manap trançou os braços dela por detrás, enquanto Jiguê com a Murucu lhe dava uma porrada no coco. Aí Camiaba caiu sem auxílio nas trapoerabas da Serra Pilheira. Quando ela ficou bem imóvel, Macunaíma veio e brincou com a Mãe do Mato. Quando ela ficou bem imóvel, Macunaíma veio e brincou com a Mãe do Mato? Então vieram muitas jandaias, papagaios, periquitos, todos esses faladores saudar Macunaíma, o novo imperador do Mato Virgem. Macunaíma, que nasceu no Mato Virgem e era imperador do Mato Virgem, o nosso herói, sem nenhum caráter. Então, os manos seguiram com a companheira nova. Eles seguiram pela Estrada da Felicidade, evitaram o Rio das Amarguras, passando por debaixo da Estrada da Alegria, até chegar num capão de meu bem, que fica nos cerros da Venezuela. Foi de onde Macunaíma imperou sobre os matos misteriosos. Enquanto se comandava nos assaltos às mulheres, empunhando ticharas de 3 pontas. Macunaíma ficava marupiara na rede, chupitando golinhos estalados de pajuari. Bem marupiara. Se chegava das brigas sangrando, recendendo resina de pau. O cheiro principiava tão forte que o sono pingava nos olhos de Macunaíma, que murmurava: Puxa, como você cheira benzinho. Então se trepava na rede que ela mesma tecera com os próprios cabelos. E isso torna a tecedeira inesquecível. E brincavam, que mais brincavam, que mais brincavam. Porém, nos dias de muito pajuari bebido, se chegava querendo brincar, Macunaíma largado por aí num porre mãe. Ai, ai. Iam brincar, o herói parava no meio. Pois então, herói. Então que... Ai, meus cuidados, a gente está aqui brincando, você vai para no meio. Ai, brincando o quê? Então se empregava o estratagema sublime. Ia no mato buscar fogo de urtiga, que dava uma coçadeira no chuí do herói e na latite dela. Macunaíma ficava um leão querendo. Se também! Então os dois brincavam no fogo de fazer um ator prodigioso. Nem bem 6 meses se passaram, e se a Mãe do Mato pariu um menino encarnado. Então vieram muitas mulheres de todas as partes do Brasil e trouxeram para ela um presente, porque agora ela era mestra do cordão encarnado dos pastoris de Natal. Todos só pensavam no Peco Roxo. O menino tinha a cabeça chata e Macunaíma chatava mais, batendo nela e falando: cresce logo, meu filho, vai para São Paulo ganhar muito dinheiro. No banho do menino, no primeiro banho dele, todas as Icamiabas da tribo colocaram todas as joias para que ele fosse rico sempre. Mandaram trazer também da Bolívia uma tesoura para que, se Tutumarambá viesse, chupasse a tesoura e não chupasse o umbigo do menino. Tutumarambá veio, chupou o olho da tesoura, foi-se embora. Vida feliz.
Era bom. Mas de uma feita, Jucurutu pousou na maloca do imperador e soltou um regol barulhento. Macunaíma teve medo e caiu no pajuari para espantar o medo. Dormiu pesado por demais. E quando foi de noite, chegou a cobra preta. E tanto que chupou o único peito vivo de si que não deixou nenhum apojo. E o curumim, no outro dia, sem ama, foi chupar o peito da mãe. Chupou, chupou mais, o mesmo peito que a cobra preta tinha chupado. Ele deu um suspiro envenenado e morreu. Enterraram o corpo do pequeno em uma igaçaba no formato de jabuti. E para os boitatás não comerem, enterraram ele ali mesmo, no centro da taba. No final, a companheira de Macunaíma, Si, puxou do cordão dela uma pedra verde e fez presente para Macunaíma, uma muiraquitã. E subiu para o céu, por um cipó. É lá que Si vive agora, toda enfeitada ainda, longe das formigas e todos os deuses ruins. Toda enfeitada, feito luz. É uma estrela, é a Beta do Centauro. No outro dia, Macunaíma foi visitar o túmulo do filho e viu que nasceu dele uma plantinha. Cuidaram dela com muito carinho e foi o Guaraná. E é com a semente pilada dessa planta que a gente se refresca hoje nos dias de calorão, de veia, a sol e se cura de muitas doenças. Aqui a gente encerra o 3º capítulo do livro, que é a parte onde a gente preparou de uma maneira que a gente conta para vocês as palavras na íntegra dos capítulos. O livro tem 17 capítulos mais um epílogo. Então a gente, a partir daqui, vai proseando sobre as lidas de Macunaíma que perde a Muiraquitã de Si, que vai para a cidade de São Paulo. A gente tá bem de tempo, Marina? Tá todo mundo bem? Foi 4:05, foi 45. Olha, a gente tá A cheio. gente tem esse tempo de resumo. A gente já fez em alguns formatos, onde a gente contava até o 7, até o 5, e desses 17 capítulos que tem o livro. Aqui a gente pode brincar de ir contando de pedacinhos, para ir se despedindo da história, até entender mais ou menos quando Macunaíma volta. Para ter Pode uma ser? ideia, Tá né? tudo, vamos fazer? Para ter uma ideia desse panorama, de qual é a trajetória de Macunaíma, por que esse herói, né? Quando ele faz essa trajetória. Macunaíma ganha de Si a Icamiaba, que agora é uma estrela, não pode apontar aqui, da Bíblia. Inclusive, no final do livro, Macunaíma está com os dedos cheios de verruga antes de voltar para a maloca, do tanto que ele passou o tempo apontando e procurando Si. A partir de agora, Macunaíma passa a sofrer, até o resto do livro, saudades da Marvada. Si, a Icamiaba estrela. No capítulo 4, Macunaíma perde a Muiraquitã. No comecinho, antes dele perder, ele acorda, depois que Si vira a estrela, a Beta do Centauro, fura parte de baixo do beiço e faz da Muiraquitã um Tembetá. Ele sente que vai chorar. Ele chama os manos, se despede das Icamiabas e eles partem. Nas noites de amargura, ele trepava num açaizeiro com as frutinhas roxas da cor da alma dele e ficava contemplando no céu a figura de Si. Ai, Marvada, que ele gemia. E ficava muito se lamentando, muito, evocando os deuses em cânticos de longa duração. Ruda, Ruda, tu que secas as chuvas, faz com que os ventos do oceano desembestem por minha terra, para que as nuvens vão-se embora e minha marvada brilhe, limpinha e firme no céu. Ruda, Ruda,
que amansem todas as águas dos rios, para que eu, me banhando neles, possa brincar com a minha marvada, refletida no espelho das águas. Assim. Então eles seguiram. E de uma feita, se encontram com a boiuna capeia, a cobra grande. Peraí. Tu quer contar, é? É que hoje é dia de boiuna capeia. Vocês já viram ela como tá no céu hoje? Vira uma bola branca lá em cima? Não essa que tá passando. Já tá coberta de... Ah, não, Ah tá. lá. É, então não vai ver não. Deixa eu ver. Não é a lua, não. É a cabeça da boiuna. Essa bicha que ele encontra no caminho. Nessa busca pela Muiraquitã, ele chega até uma cascata, chorando, e a cascata conta a história dela. Na busca pela Muiraquitã, não, ele não perdeu ainda. Ah, é. Ele Nessa está cantando. tristeza de si, eles vão andando por um caminho e ele encontra uma cascata chorando, padecendo, igual ele. E a cascata conta pra ele o que foi que sucedeu pra ela. Ele pergunta, que é isso? Ela fala, chouriço. Ah, conta, vai. Então a cascata conta pra ele o que foi que se sucedeu. E ele se compadece muito. E no final da história da cascata, que tinha sido transformada numa cascata, porque fugiu da boiuna capei. A boiuna capei era uma cobra grande que perseguiu ela, que era uma moça, uma índia muito bonita, e que a boiuna queria para que a moça dormisse com ela numa socava cheia de esqueletos. Então, quando ela termina a história, Macunaíma chorando, as lágrimas escorrendo no peito cabeludo dele, de repente Macunaíma fala assim, se a boiuna aparecesse, eu matava ela. Então sai do meio da água uma cobra grande. E a cobra grande era a boiuna capei. E avança para cima de Macunaíma. Macunaíma dá uma afastadinha no corpo, pega num itá pontuda e chute! Decepa a cabeça dela. A cabeça da cobra cai no chão e vem rolando atrás dele, atrás do seu vencedor. A cabeça ficava agradecida, mas Macunaíma não sabia não, ele achou que ela queria engolir ele. E a cabeça da boiuna dizia, vem cá, Siriri, vem cá, Siriri, vem cá, Siriri, vem cá. Então os manos chisparam. E nessa chispada, a mãe... Vocês sabem por que que a lua é a lua e é a cabeça da boiuna capei? Porque a boiuna capei, percebendo que Macunaíma não ia mesmo entender, que ela não queria engolir ele, que ela estava querendo servir o seu herói, principiou matutando no que ia ser. Se fosse ser mosquito, Flitavam. se fosse ser rio, Botavam um mapa. se fosse ser trem, Descarrilavam. Pois então Boiuna principiou pensando, o que é você, o que é você? Vou ser lua. Pediu para Nhandu, caranguejeira, que a ajudasse na subida para o céu. Nhandu principiou fazendo o fio, subindo para o campo vasto do céu. E a Boiuna começou a engolir o fio. E assim ela foi até chegar lá. Mas antes, com a boca já quase cheia, os manos olhando para aquilo perguntaram, você vai mesmo pro céu, ô cabeça? E ela respondeu com a boca já cheia de fio e cantou. Adeus, meu povo, que eu vou pro céu. Adeus, 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 meu povo, que eu vou pro céu. Adeus, 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 meu povo, que eu vou pro céu. Adeus, 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 meu povo, que eu vou pro céu. E foi assim que ela chegou. É a cabeça de Capei, que chegou lá pálida do esforço e bochechuda de tanto engolir fio de Nhandu caranguejeira. Lá está ela, quando vocês saírem, vocês procuram. Antes, a lua era a cabeça da boiuna. Agora ela para no campo vasto do céu. E nesta corrida da boiuna Capei é que Macunaíma se dá conta que perde a Muiraquitã. Isso ali pelo capítulo 4. Mas aí, mais adiante, quando ele se deu conta de que perdeu a Muiraquitã, a única lembrança que ele tinha de si, a marvada, então veio uma lacraia grande, muito feroz, e encontra Macunaíma quando ele sente um friume assim. É o quê, menino? E a lacraia Ela disse,
Na lacraia. Não é lacraia, não. É lacraia. Macunaíma contou assim pros manos, mas na verdade, é que o negrinho do pastoreio se apiedou do Panema de Macunaíma e mandou o passarinho Irapuru, Ah, podia ser lacraia. Bem feroz. que pousou no ombro de Macunaíma e contou pra ele que agora ele estava desinfeliz porque havia perdido a Muiraquitã enquanto fugia da cabeça da boiuna. E que agora ele não estava mais Marupiara, não, porque um atracajá engoliu a Muiraquitã. E o caçador que pegou a tartaruga vendeu a pedra para um regatão peruano chamado Venceslau Pietro Pietra, que parou fazendeiro e baludo lá na cidade Macota de São Paulo. Conhece? Banhar da beira-rio e Foi aí que Macunaíma descobriu que a pedra Muiraquitã dele, que era um talismã que deixava Marupiara quem tivesse essa pedra tinha sido parar nas mãos de um colecionador de pedras chamado Venceslau Pietro Pietra, na cidade Macota de São Paulo. Aí que Macunaíma então resolve partir. Pois eu vou atrás da minha Muiraquitã. E Cascavel faça ninho se eu não toco com essa Muiraquitã. E se vocês vêm comigo, muito que bem. Se não, ó, antes só do que mal acompanhado. Porque eu tenho opinião de sapo e eu aguento firme no toco quando eu tomo uma decisão. Os manos resolverem junto, né? Até porque Macunaíma carecia de proteção. O herói. É aí que Macunaíma então parte em busca da sua Muiraquitã para a cidade de São Paulo. No capítulo 5. Mas antes deles partirem, Macunaíma dá uma chegadinha lá na foz do Rio Negro para deixar a consciência dele na ilha de Marapatá. Ele deixa a consciência dele no alto de um mandacaru de 10 metros para não ser comido pela saúva. E volta para onde estavam os manos. E foi o rio Araguaia que facilitou a viagem deles. E por tantos feitos, tantas conquistas assim, Macunaíma não conseguiu juntar um vintém sequer. Mas dos tesouros herdados da Icamiaba Estrela, Macunaíma separou nada menos que 40 vezes 40 milhões de bagos de cacau, que era a moeda tradicional. E calculou com eles um dilúvio de embarcações. Ficou lindo, trepando pelo Araguaia, aquele poder de igaras, de uma em uma, 200 em ajojo, cheia de bagos de cacau. Os manos remavam e a cada remada despejavam uma batelada de bagos de cacau na pele do rio, formando uma estrela de chocolate, onde os camutás, piratiningas, piraputangas, surubins, dourados, todos esses peixes se regalavam. Numa feita, veio a sol, guascava o lombo dos manos e enchia de uma escaminha de suor. Aí Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas, que de quando em quando, de tão vorazes, na ânsia de pegar um naco de irmã despedaçada, elas pulavam para fora d'água metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa, numa pedra grande no meio do rio, uma cova. Abicaram. Macunaíma, depois de alguns gritos por causa do friume da água, já foi logo se atirando. Porém, a água era encantada. Porque aquela marca, lá na Lapa, tinha o formato de um pé gigante. Era o formato do pezão de Sumé, do tempo em que ele andava por aqui, pregando o Evangelho de Cristo para a indiada brasileira. A água era encantada, era santa, porque o pezão que deixou a marca ali era o pezão do Sumé, do tempo em que ele andou por aqui pregando o Evangelho de Cristo para a indiada brasileira. E Macunaíma, que nasceu preto, retinto, bem filho dos Tapanhumas, quando saiu da água santa, estava branco, loiro e dos olhos azuizinhos. Ninguém mais seria capaz de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas, não? Então foi a vez de Jiguê se lavar na água santa, mas por causa de Macunaíma já ter se lavado antes, a água estava suja da negrura do herói. A água estava suja da negrura do herói. E por mais que Jiguê se esfregasse feito louco, espatifando água para tudo quanto é lado, ele só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó
consolou. Ah, Manjiguê, branco você não ficou não. Porém, pretume foi-se, e antes fanhoso que sem nariz. Então, foi a vez de Manap, enxergando o milagre, se lavar na água também. Mas por causa de Jiguê ter esparramado a água toda para fora, não tinha mais água, só um pouquinho lá no fundo. Então Manap lavou as palmas dos pés e das mãos. Ele continuou bem preto, bem retinto, filho dos Tapanhumas. Mas as palmas das mãos e dos pés de Manap são vermelhas, porque se lavaram na água santa. E ficou lindo, na lapa do rio, os 3 manos, erguidos e nus. Um branco, um vermelho e um preto. E na beira do rio, todos os bichos, o jacaré-tinga, o jacaré-ural, o jacaré do papo amarelo, todos os 40 jacarés. E os macacos, o bugio, o quatá, todos os macacos do Brasil ficavam espiando e babando de inveja. Macunaíma não aguentou, colocou as 2 mãos nas ancas e gritou para a natureza: "Nunca viu, não?" E os manos debandaram outra vez. E foi numa boca da noite fria, que nem essa, que os manos toparam com a cidade macota de São Paulo, banhada à beira-rio de Garapé-Tietê. Primeiro foi a gritaria da papagaiada imperial se despedindo e voltando para os matos do norte. Macunaíma e os manos ficaram encantados com aqueles inajás, bacabas, miritis, uricuris, as penachadas de fumo, trazendo da curuatá coco e palma. Porém, Macunaíma, chegado na cidade de São Paulo, topou com umas cunhãs branquinha, alvinha, que ele chamou de filhinhas da mandioca. E Macunaíma foi vendo as coisas da cidade e as cunhãs filhinhas da mandioca explicaram para ele que não era nada disso não. Que Macunaíma ficou impressionado com o sagui, açu, que levava ele para morar num tapiri lá em cima, mais alto que a Paranaguara. Aí as cunhãs se riam, dizendo que sagui açu não era sagui não. Não. Era elevador. As onças pardas não eram onças pardas não. Não. Era Chevrolet. Fortes. Relógios. Mobles. Bondes. Campainhas. Autobondes. Claxons. E tudo era máquina. E tudo na cidade eram máquinas. Macunaíma foi pegando um respeito demais de grande por aquela deusa deveras forçuda, muito famanada, que os homens chamavam máquina. E aí ele quis brincar com a máquina para se tornar também um imperador dos filhinhos da mandioca. Porém, as cunhãs falaram que com a máquina ninguém brinca porque a máquina mata. Com a máquina ninguém brinca, porque a máquina Mata. Então Macunaíma foi morar numa pensão com os manos. Isso se dá no capítulo 5. A vontade é de sair contando o livro inteiro pra vocês, mas todo mundo tem vida aqui, não é mesmo? A gente aqui do capítulo 5 começa a saga de Macunaíma encontrando Venceslau Pietro Pietra, que mora ali na rua Maranhão, nas beiras do Pacaembu, numa mansão. que dá bem de frente para a Noruega do Pacaembu. E ele descobre nessa caminhada que o Venceslau Pietro Pietra, na verdade... Não era Venceslau, não. Era o gigante Piaimã comedor de gente. Mas e aí Macunaíma empreende a luta para poder buscar a sua Muiraquitã. morre 2 vezes. Mas Manap, que era feiticeiro, traz Macunaíma de volta à vida, assoprando dele fumaça de betum e dando guaraná para ele fortificar. No capítulo 6, ele se finge de francesa para tentar enganar o Venceslau Pietro Pietra e ver se ganha a pedra de presente. Ele empresta da patroa da pensão uns pares de bonitezas, a máquina decoletê, úmida de patchouli, máquina mitênis, pendura 2 mangarás nos peitos. E barreia os olhinhos azuis com azul de pau campeche que ficam lânguidos. E ele vai até a casa de Venceslau Pietro Pietra, que era o gigante Piaimã comedor de gente. Mas nem nessa empreitada Macunaíma consegue resgatar sua Muiraquitã. Ele consegue lá no capítulo 14. Depois de muitas feitas, muitos ocorridos, quando Venceslau Pietro Pietra tenta enganar Macunaíma e fazer uma macarronada de gente. Por quê? Venceslau Pietro Pietra é o gigante Piaimã, comedor de gente. Mas Macunaíma, entrado na casa de Piaimã, principia comendo as cobras e lagartos, que são os passarinhos do gigante Piaimã. E vai ficando muito corajoso, muito forçudo.
consegue enganar Venceslau Pietra. Trepa ele, faz o gigante Piaimã trepar na japecanga, que é um cipó todo cheio de espinho que quando crava na carne, desce sangue no tacho de macarronada que Venceslau colocou lá embaixo. Só que quem caiu na própria farsa foi o Venceslau Pietra. E aí Macunaíma balanga Venceslau no cipó. Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. E Piaimã gritava, socorro, que eu não aguento mais. Macunaíma dizia, balança que vos digo. E deu um puxão e Piaimã cai de lá, do cipó da japecanga, lá no fundo, na panela cheia de macarrão. Quando ele está afundando, ele retorna do fundo, tira os macarrão que está na cara e grita, falta queijo! E esse Faleceu. foi o fim do gigante Piaimã, comedor de gente. Macunaíma pega a Muiraquitã, volta para casa, mas ainda chora me engano. Saudades de si. Macunaíma, antes de recuperar a Muiraquitã e voltar para casa, ele percebe, ele passa por muitas coisas em São Paulo. E ele fica sempre matutando na injustiça dos homens. Na injustiça dos homens. Na injustiça dos homens. Tem um capítulo chamado Tec-Tec e o Chupinzão e a injustiça dos homens. Em muitas passagens, Macunaíma é enganado, ludibriado, ele é passado para trás muitas vezes e ele inocentemente acredita no que o outro quer dar para ele. Ele sempre quer ter uma vantagem e acaba sempre se dando mal. Na cidade, ele passa por muitas situações dessas. E Macunaíma volta com os manos para os pagos de onde veio, leva com ele aquela tossezinha que a gente sempre carrega de São Paulo. Macunaíma vai seguindo pelo Araguaia de volta. Então, aos longe, tudo vai ficando parecido. Enxerga-se o Pauê Trapacento, a morada, que agora é uma tapera, a roça antiga, que agora é uma tiguera, e tudo vai ficando conhecido aos poucos. Então Macunaíma retorna, mas quando Macunaíma retorna, tudo já vai se acabando por ali. Nada mais passa a existir. Até a tribo vai se definhando, porque Macunaíma, quando todos estavam padecendo fome, uma feita faz um feitiço com um ferrão de sucuri, com dente de sucuri, faz um anzol e manda o anzol fincar na mão de Mano Jiguê. Anzol fim, Jiguê fica leproso, passa a doença para os outros da tribo e é uma sombra leprosa, vai comendo todos, até que definha-se. Macunaíma, entristecido com tudo o que acontece, ele trouxe da cidade um bando de coisas que ele vai adquirindo durante a viagem. Um revólver Smith Wesson, um relógio Patek, uma gaiola com legornes. Ele traz um estenderete de coisas. Mas nem isso dá alegria a ele. Macunaíma, numa feita, ele vai até um lagoão, onde ele ficava parado sozinho. E nesse lagoão, Vei, que queria se vingar de Macunaíma, porque lá no capítulo 8, que veio a Sol, fica muito magoada com Macunaíma, ela queria se vingar dele, então ela guasca o lombo dele com fios de sol, de calor, e ele se joga num lagoão para refrescar. Mas no lagoão estava a Oiara, e pega Macunaíma, e rói, e come. Macunaíma, quando sai de dentro da lagoa, ele está sem uma perna, sem os tualixus, sem o relógio, sem tudo, e sem a Muiraquitã. E ele nunca mais encontra a Muiraquitã. Macunaíma se entristece com tudo isso, pega num Itá, uma pedra, escreve numa laje, que já foi gente um dia, que nem nós. Não vim no mundo para ser pedra. E ele resolve virar estrela. Então ele pede ajuda para os moradores lá de cima, os parentes dos vivos. Mas quem ajuda Macunaíma é Pauí Pódoli. E sobe Macunaíma com todo o seu estenderete de coisas que ele trouxe em uma constelação. É a Ursa Maior. Muita gente fala que a Ursa Maior é o Saci, porque falta uma perna. Não, é o herói. E aí, no final, até que um homem vai lá na tribo e encontra um Aruaí. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não tinha mais ninguém lá. Deram fim na aldeia dos Tapanhumas. Todos os filhos, um a um, foram sumindo. Ninguém não falava mais nem a língua dos Tapanhumas. Como é que alguém podia contar as histórias do nosso herói? Não tinha mais ninguém lá. Macunaíma agora era a Ursa Maior. Os manos tinham virado na sombra leprosa.
Acabou-se a história e morreu a Vitória. Então foi um homem até lá, em uma feita, veio brisando até o homem um guanumbi e bolibuliu os beiços dele e subiu para cima. Quando o homem acompanha o guanumbi, ele encontra uma voz lá de cima na ramaria que diz: "Culupaco, papaco!" Olhou para cima, era um aruaí, um papagaio que sobrou daquele séquito sarapintado que acompanhava Macunaíma. Então o aruaí contou para esse homem todos os causos pançudos de Macunaíma. Aruaí que ouviu todas as histórias do próprio Macunaíma quando ele ficava deitado numa rede ali no Lagoão. E esse homem ouviu todos os casos. E era um canto assim, meio, uma fala que era meio canto, meio mel de pau com caxiri. Era que ali já não existia mais ninguém. Era tângulo mango na tribo e tudo se acabara. E esse homem sou eu, que estive aqui, me debrucei sobre essas folhas e contei na fala impura, os causos, os mitos, os mintos de Macunaíma, o herói de nossa gente. Tem mais não. Vamos dar a despedida, Tapera, tal e qual um passarinho, Tapera. Bateu asas, foi-se embora, Tapera. Deixou a pena no ninho, Tapera. Vamos dar a despedida, Tapera. Tal e qual um passarinho, Tapera. Bateu asas, foi-se embora, Tapera. Deixou a pena no ninho, Tapera. Tem mais não. Vai, Marina. Gente, primeiro de tudo, convidar a todos. A gente vai abrir uma conversa agora sobre Macunaíma, então fica o convite para quem puder ficar um pouquinho. Não vai durar muito, é só para a gente trocar uma ideia. E gostaria de aproveitar hoje para dizer que o gigante Piaimã continua devorando gente e o PL 490 é uma forma desse devoramento. Então, importante demarcar aqui que para que não sumam mais aldeias do que já estão sumindo. Para quem não sabe, o PL 490 é um marco temporal que quer estabelecer que só sejam demarcadas as terras indígenas que estavam ocupadas na Constituição em 1988. E isso significa mais genocídios indígenas. Então, acho importante, já que estamos contando a história de Macunaíma, falar não ao PL 490. Vai ter uma mobilização no domingo, às 8 da manhã, no Jaraguá. E quem não estiver ligado, fique, porque é importante a gente se mobilizar também. Porque isso, como conta Macunaíma, é a história do nosso país. Queria pedir licença para fazer essa observação e convidar todos para a conversa de agora. Agora eu deixo com vocês, desculpa, gente. Quem não puder ficar, porque tem horário de estacionamento, tudo bem, mas quem puder, por favor. Quiser. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. É muito prazeroso, fiquem à vontade. É só para agradecer mesmo pela presença de vocês nessa noite fria.